Você está com uma vaga aberta. Talvez já tenha até entrevistado algumas pessoas. O problema que você quer resolver com essa contratação existe há meses. E você sabe exatamente qual é. Atendimento que não dá conta, processo que trava, relatório que ninguém entrega no prazo. A pergunta que ninguém faz antes de assinar a carteira é essa: esse problema é de gente ou é de processo? Porque existe uma diferença enorme entre os dois. Problema de gente você resolve contratando. Problema de processo você resolve com automação. E quando você contrata para resolver um problema de processo, acontece uma coisa previsível. O problema não some. Ele só ganha mais um par de mãos para continuar existindo, com salário, encargos e férias incluídos. Isso não é teoria. É o padrão mais comum que aparece em diagnósticos de empresa brasileira que está crescendo. A empresa cresce, o time cresce junto, mas a margem não acompanha, porque o crescimento foi construído em cima de processo manual que não escala. Nesse vídeo, você vai conhecer os 5 processos que aparecem com mais frequência nesse diagnóstico, os que mais custam em hora operacional, os que mais limitam o crescimento, e os que mais empresas contratam gente para resolver quando a solução certa seria automação. Mas antes de chegar na lista, você precisa de um critério, porque automatizar processo errado é tão custoso quanto contratar pessoa errada. E é exatamente o critério que vem a seguir. Automatize tudo que é repetitivo. Você já ouviu isso? É uma boa regra de bolso, mas é incompleta, porque repetitivo sem volume é esforço sem retorno, e repetitivo com volume, mas sem custo real de falha, pode ser automação que não muda nada no seu resultado. O critério que define se um processo vale ser automatizado antes de uma contratação são 3 perguntas, simples, diretas e que qualquer gestor consegue responder sem saber nada de tecnologia. Primeira, esse processo acontece quantas vezes por semana? Se a resposta for menos de 5, a automação provavelmente não vai pagar o investimento no curto prazo. Se a resposta for mais de 20, você já tem um candidato real. Segunda, quanto tempo uma pessoa do seu time gasta por ocorrência? Multiplica pelo número de ocorrências semanais. Depois multiplica por 4. Esse é o tempo mensal consumido por esse processo. Converte em custo usando o valor hora do profissional que executa. Agora você tem um número, não uma sensação. Terceira, qual é o custo de uma falha humana nesse processo? Resposta errada para cliente, cobrança não feita, dado incorreto em relatório, prazo perdido. Falha tem custo direto e tem custo indireto de retrabalho, de relacionamento, de credibilidade. Se o custo da falha é alto e a frequência também, esse processo não é só candidato à automação, é urgente. Processo que passa nesses 3 filtros, frequência alta, tempo consumido mensurável, custo de falha relevante, é processo onde a automação entrega ROI antes de completar 6 meses. Processo que não passa nesses filtros? Pode ser que precise de uma pessoa mesmo, ou que precise ser redesenhado antes de automatizado ou contratado. Mas pelo menos a decisão vira racional, não reflexa. Com esse critério na cabeça, os 5 processos que vêm a seguir vão fazer muito mais sentido, porque todos eles passam nos 3 filtros com folga, e todos eles são processos para os quais empresas brasileiras abrem vaga todo mês, quando a vaga certa seria a de automação. Processo 1. Atendimento inicial. WhatsApp, e-mail, formulário de site. Esse é o processo mais comum e o mais fácil de reconhecer porque a dor é imediata. Cliente manda mensagem, ninguém responde rápido, cliente some. O time fica o dia inteiro respondendo a mesma coisa. Qual o preço? Como funciona? Vocês atendem na minha região. E não sobra tempo para atendimento que realmente exige um humano. A primeira resposta da empresa que está crescendo é contratar alguém para o atendimento. Faz sentido na superfície. Mas o problema não é a quantidade de pessoas, é que o processo não está definido. E quando você coloca uma pessoa nova num processo indefinido, você não resolve o problema. Você terceiriza o caos para mais um salário. Automação de atendimento inicial não é chatbot que irrita o cliente. É um fluxo que responde perguntas frequentes em menos de 30 segundos. Qualifica se o lead tem perfil para comprar. E só aciona um humano quando faz sentido. O humano entra mais tarde, mais preparado, com contexto, e fecha mais. Uma empresa de serviços com 20 contatos novos por dia gasta em média 40 minutos por atendente só na triagem inicial. São mais de 140 horas por mês. Automatiza esse filtro e você não precisa da contratação.
ou redireciona o time para o que realmente gera receita. Processo 2. Qualificação de leads. Esse processo mora na fronteira entre marketing e vendas, e é justamente por isso que ninguém assume a responsabilidade de automatizá-lo. O resultado é que leads chegam. Alguém do time tenta qualificar manualmente. A resposta demora. O lead esfria. Qualificação de lead tem critério. Sempre. Tamanho da empresa, setor, orçamento, urgência, perfil de decisão. Esses critérios podem virar perguntas de um formulário, ou de uma sequência de mensagens automáticas, ou de um fluxo de e-mail. A IA lê as respostas, pontua o lead e entrega para o vendedor apenas os que têm perfil real. O vendedor para de perder hora com o lead que nunca ia comprar. E o lead qualificado recebe atenção real, não uma fila de espera. Processo 3. Onboarding de clientes novos. Aqui está um custo oculto que pouca empresa calcula. Quando um cliente novo fecha, começa uma sequência. Boas-vindas, coleta de informações, acesso a sistemas, briefing inicial, apresentação do time, definição de expectativas. Tudo isso, na maioria das empresas, é feito manualmente, por e-mail, por WhatsApp, por reunião que podia não ter acontecido. O problema não é que o processo é complicado, é que ele é o mesmo toda vez. E processo que é o mesmo toda vez é candidato à automação. Um onboarding automatizado garante que todo cliente novo recebe a mesma experiência, sem depender de quem está disponível naquele dia, sem esquecer nenhuma etapa, sem retrabalho. A percepção de qualidade sobe, a carga do time cai, e o gestor para de ter que supervisionar se o processo foi seguido. Esses 3 primeiros processos são os mais visíveis. A maioria das empresas já sente a dor deles, mesmo que não saiba nomear como processo automatizável. Os 2 próximos são diferentes. Eles aparecem menos em conversa, geram menos reclamação explícita, mas são os que mais drenam tempo de liderança. E são exatamente os que a maioria ignora quando decide contratar. Processo 4. Cobrança e follow-up financeiro. Poucas coisas custam mais caro para uma empresa do que inadimplência não gerenciada. E poucas coisas são mais constrangedoras para o time do que cobrar cliente. O resultado é previsível. O follow-up atrasa. O cliente percebe que pode atrasar mais. E o fluxo de caixa sofre. Não por falta de receita, mas por falta de processo. Cobrança tem gatilho claro. Vencimento se aproxima. Vencimento passa. Dias em atraso acumulam. Cada gatilho tem uma ação correspondente. Lembrete amigável, aviso formal, bloqueio de acesso, encaminhamento para negociação. Isso é sequência. Sequência se automatiza. Uma empresa com 50 clientes ativos e faturamento médio mensal de R$200 mil, com taxa de inadimplência de 10% não gerenciada ativamente, está deixando R$20 mil por mês em atraso, sem follow-up estruturado. Contrata mais uma pessoa de financeiro? Ou automatiza o processo que essa pessoa ia executar manualmente? Processo 5. Relatórios e consolidação de dados operacionais. Esse é o processo que mais consome tempo de liderança, e o mais invisível, porque não aparece como processo, aparece como gestão. O gestor entra em sistemas diferentes, copia dados, monta planilha, envia para sócios, para o contador, para si mesmo. Toda semana, todo mês. O custo não está só no tempo de quem consolida, está na qualidade da decisão de quem recebe. Dado manual é dado atrasado. Dado atrasado é decisão baseada em fotografia de semana passada, numa empresa onde as coisas mudam a cada 2 dias. Automação de relatório não é luxo de empresa grande, é integração de sistemas que já existem na empresa. CRM, financeiro, planilha de operações, para que o dado apareça consolidado, atualizado e no formato certo, sem que ninguém precise montar nada manualmente. A conta que fecha o raciocínio, agora some. Atendimento inicial, qualificação de leads, onboarding, cobrança, relatórios. 5 processos, cada um com frequência alta, tempo mensurável, custo de falha relevante. Uma empresa de médio porte que não automatizou nenhum desses 5 está gastando, em média, entre 120 e 200 horas por mês de trabalho humano em tarefas que seguem regras fixas. Multiplica pelo custo hora médio do seu time. O número que aparece é o custo mensal de não ter automação. Agora pensa na contratação que você estava considerando. Uma pessoa nova, com encargos, custa entre 4 e 8 mil reais por mês, dependendo do nível. Esse custo começa no dia 1,
antes de qualquer resultado. A automação desses 5 processos custa entre R$ 2 e R$ 15 mil de implementação, com custo recorrente de ferramenta entre R$ 300 e R$ 800 por mês. E começa a retornar antes de completar 60 dias. O custo de não fazer também é um custo. A diferença é que esse você já está pagando, só ainda não transformou em número. O que esse vídeo entregou é o mapa geral. Mas qual desses 5 processos faz mais sentido atacar primeiro na sua empresa, dado o seu momento de caixa, o tamanho do time e o setor em que você opera? Essa é uma resposta que depende do diagnóstico específico da sua operação. Se você quer saber quais processos da sua empresa têm mais a ganhar com a automação agora e quanto isso representa em tempo e dinheiro, o link na descrição leva para um diagnóstico gratuito de 30 minutos, sem compromisso, sem pitch de venda. Só o mapa do que faz sentido para o seu caso. Você acabou de ver os 5 processos. Agora a pergunta prática. Como avaliar os seus antes de tomar qualquer decisão de contratação? 3 perguntas, rápidas, que você pode aplicar hoje para qualquer processo da sua empresa. Primeira pergunta. Esse processo acontece da mesma forma toda vez? Se a resposta for sim, mesmos passos, mesma sequência, mesmo resultado esperado, você tem um processo candidato. Se a resposta for depende muito do contexto, o processo provavelmente precisa ser desenhado antes de automatizado. A automação de processo mal definido só acelera o erro. Segunda pergunta. O que acontece quando esse processo falha ou atrasa? Lista o impacto real. Cliente insatisfeito, receita parada, retrabalho de time, decisão tomada com dado errado. Se o impacto é alto e você consegue listar em menos de 30 segundos, o processo tem custo de falha relevante. Isso significa que a automação não só economiza tempo, ela reduz risco. Terceira pergunta. Se eu contratar alguém para esse processo, o problema desaparece. Ou a pessoa vai executar um processo ruim com mais velocidade? Essa é a pergunta mais honesta, e a que a maioria dos empresários não faz antes de abrir a vaga. Porque contratar é concreto, imediato, familiar. Automatizar parece mais complexo, até você entender que a complexidade técnica não é problema do gestor, é problema de quem implementa. Com essas 3 perguntas, você consegue classificar qualquer processo em 3 categorias. Automatizar agora, redesenhar antes de qualquer decisão, ou contratar de fato porque o processo genuinamente precisa de julgamento humano variável. A maioria das empresas, quando faz esse exercício com honestidade, descobre que entre 60% e 70% dos processos para os quais abre vaga estão nas 2 primeiras categorias, não na terceira. Isso não significa que você nunca vai contratar. Significa que, quando contratar, vai ser para o problema certo, e a pessoa nova vai entrar num ambiente onde os processos repetitivos já estão resolvidos. Ela vai poder fazer o que o humano faz de melhor, resolver o que não tem regra fixa. Então voltemos à pergunta do início. Esse problema é de gente ou é de processo? Você agora tem critério para responder, e a resposta muda tudo. Porque quando você identifica que o problema é de processo, a decisão de contratar deixa de ser urgente, e a decisão de automatizar deixa de ser complexa. Ela vira o caminho mais direto para o resultado que você queria com a contratação, com custo menor e sem criar uma estrutura que vai continuar dependendo de supervisão manual. Os 5 processos desse vídeo aparecem em empresas de setores completamente diferentes: clínica médica, empresa de serviços contábeis, distribuidora, construtora, agência de marketing. O padrão é o mesmo: atendimento inicial sobrecarregado, qualificação de lead feita à mão, onboarding que depende de quem está disponível, cobrança que não segue sequência, relatório que consome hora de gestão toda semana. Não é coincidência, é estrutura. E estrutura tem solução estrutural. O empresário que automatiza esses processos antes de contratar não está escolhendo tecnologia em vez de pessoas. Está escolhendo onde as pessoas da sua empresa vão gastar energia. Está decidindo que o time não vai existir para executar regras fixas. Vai existir para fazer o que regra fixa não resolve. Ferramenta não é estratégia, mas processo automatizado libera o estrategista que estava preso no operacional. Se depois desse vídeo você olhar para a sua empresa e reconhecer um ou 2, ou todos os 5 processos aqui, isso não é coincidência, é diagnóstico. E diagnóstico é o primeiro passo real. O que você faz com isso agora
é o que separa quem continua crescendo com custo proporcional de quem começa a escalar de verdade. IA para a empresa não é sobre tecnologia, é sobre processo. E agora você sabe por onde começar.